tá? Então, essa é a primeira fase. O que que eu fiz? Eu percebi, pô, que se eu treinasse, se eu buscasse, pô, fazer meu treino. Aí a pergunta é, como que ser mais consistente? Como que eu fiz para ser mais consistente no treino? Cara, basicamente alinhar a expectativa. O que que vai fazer você ficar triste ou ficar desmotivado de fazer seu treino? Quando você fica muito frustrado. Então a primeira coisa que eu falei, putz, eu não posso me frustrar a hora de fazer meu treino. Então o que que eu comecei a fazer? Eu falei, cara, vou parar de me frustrar. Para isso eu vou alinhar minhas expectativas. Minha expectativa não é ir lá e fazer um hiper treino, um ultra treino, um treino muito foda. Minha expectativa é eu vou lá e realizo o trabalho que tem que ser feito no dia. Então, eu comecei a fazer um tipo de treino que era rápido, intenso, né, que é um treino legal, mas que eu fizesse aquele treino e já pudesse voltar embora. Então, em vez de buscar fazer um melhor treino, eu fazia um treino medíocre, um treino mais ou menos, um treino que eu dava ali 70%, 80% da minha capacidade e acabou, era isso. E eu tava buscando o quê? A frequência. Se tem uma coisa que eu aprendi que fez toda a diferença hoje na minha vida é que frequência vem antes de excelência. Não tem como você alcançar a excelência sem antes ter a frequência. E se você buscar ter os dois, provavelmente você vai se frustrar, porque não tem como você ser perfeito se você está começando uma coisa, se você está retomando uma coisa. E eu estava na estaca do zero, talvez você esteja hoje na estaca zero. Você vai ter que começar o que? Alinhar essas expectativas para você, antes de ser excelente, você ser frequente. Então a primeira coisa é essa, frequência. Essa é a primeira fase de tudo. Depois que você alcança essa frequência por um determinado tempo, pô, tô conseguindo treinar legal, tô conseguindo manter o treino, tô começando a desenvolver o hábito de fazer o treino, tô começando a ir pro treino de uma forma mais automática, né? Você pode, para manter esse hábito de treino agora, ok? E ter mais resultados, você pode começar a colocar um pouco mais de intensidade, um pouco mais de energia. Então, por exemplo, em vez de eu ir lá e fazer um treino mais ou menos de 1 hora, eu fazia um treino de 10 minutos, 15 minutos, só que um treino intenso. É um treino que, pô, dava pra sentir que tava esgotando as minhas energias. Acredite, 10 minutos fazendo um treino de 10, 15 minutos, você consegue uma pessoa que não quer sedentária, pra ela, um treino intenso de 10, 15 minutos é muito poderoso. É um treino que vai fadigar bastante a pessoa. Então, a partir do momento que eu fiz esse treino, comecei a dar essa fadiga, né, coloquei mais intensidade, para poder, enfim, fadigar melhor o músculo, fadigar melhor o corpo, né, trazer mais condicionamento, dar aquela resposta que o corpo precisava, você pode começar agora a colocar mais inteligência. Pô, será que eu não posso agora melhorar um exercício tal, ou colocar um exercício Y? Deixar o seu treino de uma forma que seja mais inteligente para você, tá? Se você não colocar inteligência na forma como você organiza o seu treino, você vai dificultar muito a sua vida. Então, uma dica, pô, como é que eu faço para ficar mais inteligente com o meu treino, facilitar eu criar esse hábito de treinar? Cara, você precisa basicamente encaixar ele como se fosse parte da sua rotina, como se fosse um hábito. Por exemplo, muitas pessoas têm um hábito de fumar depois que elas comem tal coisa, elas têm um hábito de fumar depois do sexo. Isso é um hábito, é uma coisa que a pessoa lá tem um gatilho, né? Ela faz alguma coisa e após aquilo ela já tem que fazer essa determinada coisa. É meio que parte da rotina de quem ela é, parte da rotina dela. Então você tem que fazer uma forma que o seu treino seja parte da sua rotina, parte de quem você é. Então, por exemplo, cara, vou dar o meu exemplo aqui. Produzir conteúdo. Produzir conteúdo eu preciso transformar isso em um hábito para mim. Então ele vai ser parte da minha rotina. Então vai ser, por exemplo, se eu acordo de manhã cedo e venho para cá para fazer meu treino, eu vou colocar a produção de conteúdo como parte dessa rotina. Eu vou começar a produzir o conteúdo para depois fazer meu treino, ok? Então ele vai ser parte da minha rotina diária. Eu preciso encaixar ele de alguma forma que não pareça um trabalho. Então o seu treino você tem que encaixar de uma forma que não pareça um trabalho, né? E você tem que se conhecer. Qual que é o horário do dia que você consegue encaixar melhor esse treino? Pô, acho que é de manhã, a hora que eu acordo. Eu acordo um pouco mais cedo, faço esse treino. Ou depois do trabalho, no finalzinho da noite, eu faço o treino para poder, enfim, ter uma noite de sono melhor. Ou eu faço esse treino depois do almoço. Ou eu faço treino um pouquinho antes de almoçar. Então você tem que começar a achar quais são os horários que melhor se encaixa o seu treino, tá? Qual que é o horário que o seu treino vai encaixar melhor para você, de forma que não pareça um trabalho, não pareça uma coisa que tem que ser feita, uma coisa que, pô,
Vou te dar um exemplo, você já sai do seu trabalho, já vai para o seu treino e realiza o seu treino. Né? Então, você tem que ter essa inteligência. E por último, pô, você precisa ter uma certa organização. Então é um método feio mesmo, né? Você vai primeiro na frequência, depois coloca mais energia, depois você vai coloca mais inteligência, e depois você vai organizando melhor esse treino. Pô, qual que é a divisão de treino que eu posso fazer que vai me dar melhor resultado? Será que essa divisão aqui, o meu corpo não responde melhor? E tudo isso que você vai aplicando, você vai buscando feedback, pô. E onde que é esse feedback? Feedback não é a tua balança, feedback não o que você, as suas medidas, pô, tem tanto de braço, sei lá, tem cara que tem 45 de braço, mas é pura gordura. Então isso não tá deixando seu corpo estético. Então, qual que é o feedback? Qual que é o lugar que você tem que comparar? É o espelho, tá? Você comparar com o espelho vai definir se você está evoluindo ou não no seu treinamento. Não adianta você ficar vendo medida, que a medida não importa, né? Vamos supor que uma pessoa te viu e te achou bonito. Ela não interessa quanto você tem de medida, né? Você vai estar bonito ou não. E como que você sabe isso? Olhando no espelho. Então, se o espelho estiver mudando, se o espelho estiver evoluindo, se o espelho estiver te agradando, é o que interessa no final das contas.